Deus é bom demais. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Eu sei que os jovens, o louvor, a mídia, nós tivemos um período durante a semana de busca. Na sexta-feira os jovens ficaram até altas horas aí, Deus foi se manifestando. Na quinta-feira tivemos aqui um evento com o louvor e a mídia, e foi muito bom. E quem esteve ligado ontem, a palavra de ontem confirmou a palavra de quinta. E é bíblico, gente. Aquele que busca vai encontrar Deus, ô glória. Então, que este encontro seja marcado pela presença de Deus em nome de Jesus. Esdras capítulo 7, versículo 10, estou lendo na versão NVI, mas fique na liberdade na sua versão aí também, vai ter ali no telão, que diz assim a palavra do Senhor. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Amém? Espero que eu consiga pregar. Deus é bom demais. Quem que é Esdras? No mesmo capítulo 7 de Esdras, cujo nós lemos, versículo 10, vai nos mostrar quem que é Esdras. Ô, Isaac, por gentileza, querido, põe aí no versículo 5 de Esdras 7. Diz ali, filho de Abisuia, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Então, quem é Esdras? Esdras, ele vem de uma linhagem sacerdotal. E eu abro essa ênfase, esse parênteses, dizendo sobre a necessidade e a importância dos pais, como responsáveis pelos seus filhos, de ensinarem eles no caminho de Deus. É claro que a partir de um certo momento, o filho, a filha vai decidir por si só. Mas quando eu falo sobre essa linhagem sacerdotal, eu falo de fato sobre os pais, eles implantarem nos seus filhos a palavra de Deus, eles ensinarem, mostrarem como que se serve a Deus, mas não apenas dizer vai, se vira, mas ele mostrar como que é. E eu, depois de adulto, nas situações da vida que todos nós temos, eu me lembrava de como que Deus fez com os meus pais, e como que isso foi importante para mim, como que foi criada uma base sólida, quando vieram as situações da vida, quando vieram as permissões de Deus, ou quando o diabo veio contra, e eu lembrava, puxa, se Deus fez na vida dos meus pais, Ele fará também na minha vida. E quantas vezes que meus pais não precisaram ficar falando ao público, eles apenas eram, e nos mostravam como ser. E eu sempre disse isso, e continuarei dizendo, se eu for um servo de Deus, a metade do que meus pais são, eu serei um grande homem de Deus. E eu louvo a Deus porque eles nos ensinaram o caminho que nós devemos andar. Então, pai e mãe, obrigado por esse maior exemplo. Que Deus abençoe. Isaac, versículo 6, por gentileza, querido. Que diz, esse Esdras veio de onde? Da Babilônia. Então, quando fala que ele veio da Babilônia, é de fato daquele período do exílio da Babilônia. E eu ressalto aqui
uma coisa muito linda. Como ele veio de uma linhagem sacerdotal, e ele foi ensinado então pelo seu pai, então mesmo quando ele estava em um povo que não era o povo de Deus, mesmo que ele estivesse em uma terra que não temia a Deus, mas ele tinha a base sólida, e essa base sólida fez ele permanecer-se fiel a Deus, mesmo que independente que. Então ele veio da Babilônia. E quem era Esdras? Ele era um escriba habilidoso na lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Aqui eu trago a responsabilidade para cada um de nós, sobre o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Porque ele veio da linhagem sacerdotal, ele foi ensinado pelos seus pais, mas porém, contudo, entretanto, ele permaneceu-se firme no caminho que os seus pais ensinaram, e ele então desenvolveu aquilo que ele ensinou com os seus pais. Porque é muito fácil nós falarmos, o pastor faz a parte dele, o meu pai faz, o líder faz, enquanto eu não preciso fazer. Mas o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos da parte de Deus? Então ele era um escriba habilidoso, e isso era mérito também dele, o esforço dele, e isso nós já vamos ver um pouquinho mais daqui a pouco. E continua, e o rei lhe concedera tudo o que ele tinha o pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. O que eu aprendo aqui, queridos, é que pelo fato dele ter se mantido fiel a Deus, mesmo estando na Babilônia, Deus o abençoou. Olha que coisa extraordinária, porque ele não perdeu a sua intimidade com Deus, porque ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Deus era com ele, e mesmo na Babilônia, que não era um povo que temia e que buscava a Deus, mas a Bíblia diz que Deus o abençoara, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Sabe algo que eu aprendo aqui, lindo também da parte de Deus? É que a bênção de Deus não está no lugar em si. A bênção de Deus está com a pessoa. Então não importa onde nós formos, a presença de Deus está conosco, oh aleluia! E quantos de nós não temos medo, muitas vezes, de mudar de lugar, porque nós pensamos que é no lugar, mas não. A mão do Senhor estava sobre ele, aonde? Na Babi. E então o rei concedera a ele tudo o que ele pediu, por esse único motivo, porque Deus estava com ele. Então nós vemos essa ordem. Ele foi ensinado pelos seus pais, ele manteve-se fiel ao Senhor, ele desenvolveu aquilo que ele aprendeu, e ele manteve o seu relacionamento com Deus, e por causa disso, então Deus estava com ele. Gente, como que isso faz total diferença, a presença de Deus conosco, aleluia. Então esse é Esdras. Então no versículo 10, se é possível deixar aqui, obrigado querido. Então fala, pois esse Esdras, pois ele tinha o quê? Decidido. A decisão, queridos, faz parte da nossa vida cotidiana. Todos os dias nós precisamos decidir. Levanta da cama ou não? Vai trabalhar ou não?
Eu escolho o certo ou o errado. Então, quando fala que esse Esdras, que veio da linhagem sacerdotal, manteve-se fiel ao Senhor, e a boa mão do Senhor era então com ele, então fala que esse Esdras tinha decidido, e decisão é postura. Ele assumiu uma postura de servo de Deus, mesmo estando na Babilônia. Os irmãos sabem que eu trabalho com adolescentes jovens há alguns anos. E sabe algo que eu ouço de muitos jovens que eles entram lá na universidade? Pastor, entrei lá e eu me desviei, porque lá é muita oferta que tem. E eu falo, se você se desviou é porque a sua fé não estava firmada em Deus. É porque você não assumiu uma postura diante de Deus. Me permitam dizer apenas aqui aos presentes, ô Samuel, aperta aí o mute, por gentileza. É só falar aqui isso. Sobre decisão, falamos sobre postura, assumir postura de mesmo que o mundo fala coisas contrárias aos princípios, mas nós mantemos a postura, porque nós decidimos nos manter fiéis a Deus. Quando eu falo sobre decisão, eu falo sobre convicção. Aquela moça, mesmo diante da proposta, manteve-se o quê? Convicta. Não, os meus princípios são esses, e eu vou manter-me firme nesses princípios, porque decisão também é manter-se firme. Mesmo que venham ataques contrários, eu vou manter-se firme, porque eu decidi. A Bíblia nos traz muitos exemplos, alguns, em Salmo 73, 28, que diz, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Nesse Salmo, ele compara a vida dele com os ímpios. Então ele fala, olha, quando eu vi a prosperidade dos ímpios, meus pés quase caíram. Aí até que no final do Salmo, então ele diz, não, peraí, mas para mim, a decisão que eu tomo, que eu decido é me aproximar de Deus. O que eles fazem é problema deles, mas eu decidi me aproximar de Deus. Que coisa linda, gente. Em Josué capítulo 24, versículo 15, diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo ao povo todo, olha, eu não sei qual é a escolha de vocês, mas uma coisa que eu sei é que eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor, mesmo que vocês não queiram, o problema é de vocês, mas eu decidi que eu e a minha casa manteremos firmes a nossa fé em Cristo. Olha que lindo isso, gente. Nós temos também em Daniel capítulo 1, versículo 8, que mesmo Daniel estando na Babilônia também, a Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Uma decisão que ele teve, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, diz, mas eu cuido para que tenha o Espírito de Deus. Então são decisões,
que nós precisamos fazer diante de alguma situação da vida, em algum momento da nossa história. E essas decisões, elas fazem total diferença quando nós decidimos por Deus. Amém? Amém ou não? Agora, queridos, toda a decisão, ela é independente de pessoas. Mesmo que os outros não decidam, a decisão é minha. Não é isso que Josué disse? Vocês escolham, vocês façam as suas escolhas, mas o que eu sei é que eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. A decisão, ela é independente de posição. Não importa se é rei, se não é, se tem um alto cargo ou se não tem nada. Lembram do cego Bartimeu, que ele, ao ouvir Cristo passar, e ele decidiu, se ele for embora, a minha vida continuará da mesma forma, então eu preciso decidir hoje. E ele era um cego, e além de cego, mendigo. Ou seja, ele não tinha voz, não tinha o direito de manifestar-se. Mas ele falou, peraí, eu preciso fazer essa decisão, mesmo que eu seja um mendigo, mas eu vou me decidir por Cristo. Ah, que lindo isso, gente. A decisão também, ela é independente de condição, se é rico, pobre, se tem ou não tem, isso não quer dizer nada. E a decisão, ela é independente de lugar também. Porque é muito fácil nós decidirmos por Deus dentro da igreja, que o ambiente é propício para isso. Mas e quando nós saímos da porta para fora? Nós precisamos manter-se firme na nossa decisão por Deus, amém ou não amém? Então Esdras tinha decidido o quê? Dedicar-se. Oh, que coisa linda! A dedicação é algo maravilhoso. Na dedicação, eu vejo, sabe o quê? Compromisso. Quem aqui é casado? Levanta a mão e fala glória a Deus. Oh, aleluia. Quem não é casado, fala Senhor, eu creio. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, receba aí, gente. Mas o casamento, gente, é algo lindo, porque é um compromisso. É um compromisso que eu faço com a minha esposa, no meu caso, com a minha esposa. E compromisso, ele nos traz algumas coisas, tipo quais? Exemplo, o compromisso, ele exige, sabe o quê? Renúncia. Pois é, quando eu vi a minha esposa, eu falei, meu Deus, Jesus, que pedaço de carne que o Senhor fez, glória a Deus. E ela é essa doçura de pessoa, mulher de Deus, na época não era, mas tornou-se para a glória de Deus, aleluia. Mas quando eu afirmei o compromisso com ela, eu falei, não para toda e qualquer outra pessoa do mundo. E a Miss Universo? Não é para mim, porque a minha Miss já faz o meu universo melhor. Oh, fala sério. Aleluia. Então eu renunciei, é por causa do meu compromisso com ela. Te amo, amor, você é uma bênção na minha vida. A dedicação ou compromisso exige, sabe o que mais? Tempo de qualidade. Eu, como um pastor, eu atendo alguns casais, e sabe algo que é quase que normal em muitos casais? A falta de tempo de qualidade. Fala assim, pastor, ele ou ela tem tempo para o trabalho, tem tempo para isso, tem tempo para outras coisas, mas quando é para nós, gente, como que é gostoso quando você está num dia difícil,
e você chega em casa e recebe aquele colinho quentinho, gostoso, é bom demais. Não é verdade? A gente encontrar no outro aquilo que a gente precisa. E isso é coisa linda demais, porque nesse tempo de qualidade, nós dizemos não para o resto e sim para nós dois. Então somos nós dois, um aproveitando o outro. E o pastor Cláudio Duarte disse algo em uma das suas mensagens, que ele fala assim: os casados podem ter momentos íntimos? Sim ou não? Podem ou não? Não, eu disse os casados, disse ou não casados? Desculpe então. Os não casados podem, eles podem ter um momento íntimo? Sim ou não? Mas eles querem? Mas podem? Mas querem? Então. E os casados podem ter um momento íntimo? Mas eles querem. Oh, Jesus. Tempo de qualidade. A dedicação exige-se também empenho. Você vai se empenhar. Exemplo, a minha esposa é uma bênção. Glória a Deus por isso. Já disse, eu acho, outra feita, mas assim, tem coisas em casa que ela vem e fala: amor, precisa fazer tal coisa. Eu falo: é? Ela: então, é coisa de homem. Eu falo: ah, é? O único homem aqui sou eu, né? Então, sobrou para mim. Mas agora, como que é gostoso o marido, ele fazer em prol da sua casa? Sim ou não, homens? É bom você se empenhar e a mulher chega e fala: rapaz, eu casei com um homem mesmo. Com um homem macho, é isso aí. E como que é bacana também da mulher cuidar da sua casa. Não estou sendo machista, mas não é verdade, irmã? Você põe o vaso aonde você quer, você deixa o lençol da cor que você quer, você põe o sofá aqui, você vira, e tem aquelas mulheres que parecem que tem não sei o quê, mas hoje está aqui o sofá, amanhã está aqui, amanhã está aqui. E falei: meu Deus, deixa quieto o negócio aí, pronto. Mas esse empenho é algo lindo, porque é a dedicação que faz isso, e a dedicação exige-se também esforço. Gente, cá entre nós, como diz também o pastor Cláudio Duarte, só Deus para pegar duas pessoas completamente diferentes, colocar no mesmo ambiente e falar: vivam bem. Mas como é lindo, através do esforço, nós irmos vencendo as situações da vida. Quando eu e a Lela, nós fomos nos casar, nós nos casamos novos, sim, diante de muitas coisas da vida. Eu tinha um tanto de anos e ela tinha um pouquinho menos, não vou dizer, senão ela me bate depois, mas enfim. Mas hoje, depois de 20 anos de casado, fizemos 20 anos, dia 18 de março agora. Olha que lindo, eu lembro a data. Depois de 20 anos também, mas se não guardar a data, aí você apanha também, né? Mas como é lindo quando hoje nós olhamos para trás e nós falamos: amor, vencemos. E eu me lembro quando, antes de nós casarmos, uma certa pessoa chegou para ela e falou assim: Lela, você sabe que o Júnior vai ser pastor, né? E ela disse: eu sei. E você sabe que pastor, né? Ela falou: é pastor o quê? Então, nem sempre é pastor, tem muito dinheiro, né? E se você se casar com ele, você não vai ter uma casa, você não vai ter uma vida boa. Você tem certeza que você quer casar com ele? Eu falei: Jesus, cuida de nós aí, Jesus. Mas só que hoje, para a glória de Deus, com muito esforço, é claro, e principalmente com as bênçãos de Deus, hoje temos coisas. Mas o mais importante não são as coisas,
mas é tudo aquilo que Deus tem nos permitido experimentar como casal, e principalmente no seu reino. E isso é baseado no esforço, e toda a dedicação também tem trabalho. Oh Jesus, e como tem trabalho? Mas nós precisamos trabalhar. Vai lá, acorda, lava o rosto e vai para cima, gente. A semana agora eu vi um jovem, meu Deus, eu falei, eu não estou vendo isso. Estou falando isso porque está público, tá? Então não é algo que eu estou falando não. Um moço gravando um vídeo, um jovem, não sei quantos anos tem, mas deve ter em torno de 18 ou 20, talvez, essa média aí. E ele gravando um vídeo assim, ai gente, estou tendo que trabalhar. Meu Deus, eu não aguento mais trabalhar de Uber. É muito difícil. Eu tenho contas. E para eu pagar a conta eu preciso trabalhar. Eu falei, é sério que eu estou vendo isso? Eu falei, meu Deus. O trabalho, gente, ele faz parte. E eu vi até mesmo um vídeo, a semana agora, sobre a nossa vida, ela ser tipo escada. Porque é natural, exemplo, nós nos acostumarmos com coisa boa, sim ou não? Isso é bom, claro que é bom. Quem que não gosta de coisas boas? Porém, se a vida não tivesse degraus, nós continuaríamos na mesmice. Mas em algum momento da vida vai vir um degrau. E esse degrau vai nos forçar a sair da nossa zona de conforto. E ele vai nos levar a crescermos um pouquinho mais. Então é por isso que quando vier algum obstáculo na vida, fala, Senhor, me dá força para que eu cresça com isso. Então Deus, na sua onisciência, Ele permite situações em nossa vida, para que a gente cresça, e não para que a gente permaneça na mesmice. Então, quem sabe Deus esteja incomodando você, para que de fato você cresça na sua fé, amém? Amém, amém, amém ou não? Então, nem sempre os degraus da vida é coisa do diabo, nem sempre. Porque pode ser Deus nos permitindo experimentar isso para que a gente suba de nível, amém? Amém, amém ou não? Então, então essa dedicação exige trabalho, e é isso que Esdras fez também. E continua ali, então Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Oh, gente, que coisa linda é nós podermos estudar a palavra de Deus. Como é esse presente maravilhoso que Deus nos deu, de nós podermos ter a sua palavra como a nossa regra de fé e prática, como de fato é Deus falando conosco. Alguém disse essa frase, que a Bíblia é uma carta de um pai apaixonado pelos seus filhos. Então, nós termos a oportunidade de estudar a Bíblia é algo lindo. E quando nós falamos que ele se dedicou a estudar a lei do Senhor, não é apenas ler. Eu posso dar uma dica aqui para os irmãos, é algo que eu faço e que tem feito uma diferença grande. Quando eu vou ler a Bíblia, eu leio quantas vezes forem necessárias até que entre na minha cabeça. Quem aqui não precisa levantar a mão, é claro? Leu a Bíblia uma vez só, leu igual o flash, e fala, puxa, entendi nada da Bíblia. Então leia, releia, estude, medite e ore. Vai se aprofundando na palavra de Deus.
E é tão lindo, gente, quando nós entendemos que a Bíblia, por meio da sua palavra, Deus fala conosco, e é tão lindo que mesmo que a gente tenha lido aquele texto bíblico, quando nós vamos ler de novo, tem coisa nova. É porque é Deus se revelando a nós por meio da sua palavra, e é tão lindo quando nós estudamos a Bíblia, que nós seremos edificados por ela. Eu disse isso com os jovens na última Fire, de um moço que ele veio e me falou assim: pastor, estou tendo algumas coisas diferentes, alguns ataques, eu acordo de madrugada com medo, com pânico, o coração a mil por hora, parece que eu estou morrendo. E, pastor, mas algo que eu fiz e que tem dado certo, pastor, na hora que eu acordo com pânico, com medo, eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu medito na Bíblia, e eu oro a Bíblia, e tudo aquilo que eu li vai me dando alívio, vai me dando força para que eu vença aquele momento de medo ali. Então, quando nós vemos que pela palavra de Deus nós somos edificados, nós somos fortalecidos, nós somos moldados pela a palavra de Deus, e é tão lindo que quando nós lemos, a nossa mente é fortalecida. E eu disse para aquele moço assim: olha, quem sabe é Deus te mostrando que a sua mente está fraca, e o diabo vai aonde está mais fraco. Então fortaleça a sua mente na palavra de Deus. E eu conversei com ele agora recente, e ele me disse: pastor, estou estudando a Bíblia, e ela está me fortalecendo, e aquele medo, aquele pânico está indo embora, porque a minha mente está sendo fortalecida, e o diabo não está mais encontrando espaço na minha mente. Eu falei: é isso aí, cara, e não parar não, continua, é porque com certeza você vai continuar crescendo para a glória de Deus. Portanto, então, nós ocuparmos a nossa mente com as coisas de Deus, amém? Posso dar uma outra dica aqui, queridos? É claro assim, gente, é claro que nós não vamos ficar 24 horas por dia só lendo a Bíblia. Se desse, seria bom, mas nós precisamos estudar, trabalhar, ter a nossa vida também. Mas troque aquelas coisas inúteis, aquele tanto de lixo que tem em muitas coisas aí, troque isso com a meditação da palavra de Deus, amém? E eu tenho certeza que você vai ver uma diferença extraordinária em nome de Cristo Jesus, amém, queridos? Então Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, mas também a praticá-la. Oh, Jesus! Estudar a Bíblia vai nos transformar, e essa transformação vai nos levar a atitudes, a ações. Tem uma frase que eu gosto, que ela fala assim: a questão não é o quanto que eu sei da Bíblia, mas o quanto que eu pratico. E a Bíblia diz que o diabo e os demônios até conhecem a Bíblia, mas eles não praticam, e nós temos a oportunidade de praticá-la. E hoje amanhã estive em um acampamento de jovens da IPR de Iguatemi, numa chácara em Mandaguaçu, e nós falamos lá sobre responsabilidades que cada um tem diante de Deus ou com a sua fé. E uma das coisas que nós falamos é isso: responsabilidade de praticar a palavra de Deus. E eu já disse isso, penso eu, mas se eu não disse, estou dizendo agora, e se eu já disse, alguém já ouviu, ouça de novo, e quem não ouviu, vai ouvir agora. Ok? Combinado? Quando em uma certa feita estava em uma escola de Assis aconselhando alunos, e uma moça, na época
deveria ter uns 12 para 13 anos, penso eu, e ela veio e me pôs uma certa coisa, falou: Júnior, aconteceu isso, o que eu faço? E eu lembrei da Bíblia: honra teu pai e tua mãe. E eu disse: conta para a sua mãe. Não, Júnior, mas se eu falar, ela pode brigar comigo, porque ela vai isso, porque ela vai aquilo outro. E eu disse: mas e se outra pessoa conta a mesma história, mas com uma outra ótica? E pode ser que a pessoa conte de uma forma errada, então conte você. E ela me disse: mas vai dar certo? Eu falei: vai. Eu não falei para ela, porque a Bíblia diz que vai, mas eu tinha a certeza: faz, porque vai dar certo. Dias depois, encontrei com ela no colégio, e eu fiz a pergunta: e aí, deu certo? E ela disse: deu. Eu falei: é isso aí. Coloque em prática a palavra de Deus, que as coisas vão dar certo em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Agora, e por último, ele então se decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Primeiro, eu vou me edificar, a praticá-la. Então ele pôs em prática aquilo que ele aprendeu. E por último, e a ensinar os seus estatutos e ordenanças aos israelitas. Ou seja, ele disse: eu decidi que eu vou me edificar, eu vou pôr em prática, mas eu não vou guardar somente para mim, eu vou ensinar aqueles que precisam aprender também. Agora, queridos, a maior e melhor forma que eu vejo que nós podemos ensinar alguém é com o exemplo. Pais, vocês têm em mente que os seus filhos, eles praticamente não ouvem o que você fala para ele? Você dá sermão de 2 horas, para ele não foi, mas o que você faz, aí ele vê, e isso faz total diferença para a vida dele. Então, portanto, ensinar não é somente falar, é ser exemplo. Porque mesmo que eu não fale nada, mas a forma como eu vivo, isso fala tudo. Eu vou agora lá no fundo do baú, aos mais antigos de fé, e cantar aquela música: foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Mesmo ele sem dizer nada, mas ele mostrou, ele foi, aleluia. Então ele foi exemplo. Ensinar também, eu vejo sobre essa multiplicação. Por que muitas vezes nos nossos cultos, não apenas aqui na 10ª, ok? Mas muitas vezes as pessoas não crentes não vêm, porque depende de cada um de nós ampliar, levar, pregar, falar e, no tempo oportuno, convidar também, mas principalmente levar para Cristo. É isso. E ensinar também tem os seus alvos, os seus objetivos. Então, quando nós falamos que ele se dedicou a ensinar, é que ele gastou a sua vida para isso. Aquilo que eu tenho, que os outros também tenham, que aquilo que eu recebi de Deus, que os outros também recebam, que aquilo que eu encontrei em Deus, que eles também encontrem. É isso, gente. Então, com certeza, nós teremos a nossa vida mudada, e nós teremos a nossa igreja também transformada, se nós tivermos essas atitudes que Esdras também teve, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Fiquemos em pé em nome de Cristo. Ontem o pastor Rony pregou, e ele disse sobre restaurar
o lugar de adoração, né? E hoje nós falamos sobre essas atitudes, quando nós temos a postura diante de Deus. Então, nós decidirmos, que decisão você precisa tomar nessa noite? Com os olhos fechados, por gentileza, que decisão você precisa tomar nessa noite? Eu não sei quais são as suas, mas eu sei quais são as minhas. E se você está disposto nessa noite a ter uma atitude de fé diante de Deus e assumir essa postura, coloque uma ou as duas mãos no seu coração agora. Eu vou convidar aqui a tia Cida, por gentileza, tia, vem cá, nos guie nesse clamor agora. Que decisão! Porque essa decisão fará total diferença na sua vida, na sua família, no seu ministério, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos dentro da Tua casa. Ó Deus, e não existe lugar melhor, ó Deus, do que estar aqui em companhia dos nossos irmãos, que têm a mesma fé, que têm o mesmo Salvador, que têm o mesmo, ó Deus, Senhor da vida. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem dirigido cada coração, cada vida, a fazer o melhor dentro da Tua casa. Meu Deus, que nesta noite, meu Senhor, que cada um que aqui está, que ouviu essa mensagem, meu Senhor, também possam, ó Deus, se decidir, ó Deus querido, a fazer o melhor dentro da Tua casa, de ser, ó Deus querido, ó Deus, um braço forte para aqueles que estão, ó Deus, com dificuldade de caminhar, que possa, meu Deus querido, ser uma pessoa cheia de fé, para, ó Deus, estar contagiando aqueles que estão ao redor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor é vivo, que o Senhor está presente e que o Senhor tem conduzido as nossas vidas para a glória, ó Deus, do Teu nome. Que o Senhor possa continuar fazendo nas nossas vidas o Teu desejo, meu Senhor, aquilo que o Senhor planejou para nós mesmo antes da fundação do mundo. Ó Deus, põe a Tua mão poderosa sobre esta igreja, sobre os líderes, meu Senhor, aqueles que estão diante dos grupos, meu Pai, que possam ser exemplos para serem seguidos. Dá-nos uma vida de comunhão com o Senhor e ajuda-nos a sermos melhor a cada dia, meu Pai, e que possamos, ó Deus, exalar o bom aroma de Cristo em nossas vidas e podemos contagiar, ó Deus, com a alegria da salvação. Estende das Tuas mãos e enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Amém.